Está compartilhando para vocês? Está aparecendo? Sim. Sim? Beleza, então. Então vamos lá. A partir de hoje a gente vai começar a falar das formas farmacêuticas, como a gente viu na última aula. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente definir uma forma farmacêutica, né? Então, a gente tem uma definição que diz que é a maneira pela qual se apresenta a fórmula farmacêutica quanto ao seu estado físico, via de administração ou método de produção. Então, quando a gente fez aquela classificação na semana passada, na última aula, na verdade, que a gente dividiu as formas farmacêuticas de acordo com o aspecto físico que ela toma, a gente dividiu em 4 grandes grupos, né? A gente dividiu, então, as formas farmacêuticas em líquidos, plásticos, sólidos e gasosos, e dentro dessas classificações, só um pouquinho que chegou alguém, a gente, então, consegue fazer uma divisão de todas as formas farmacêuticas que a gente tem, estão dentro desse critério. Mas o que é essa forma farmacêutica, então? Basicamente, é o formato que o medicamento toma depois que ele foi processado, que ele foi preparado. Então, a gente pega lá uma formulação farmacêutica, né, uma fórmula de um medicamento, digamos que o médico tenha mandado para a gente uma fórmula, a gente vai fazer vários processos e transformar aquela mistura, né, de substâncias que o médico está pedindo para fazer em uma forma farmacêutica, ou seja, em um formato final. E esse formato final, então, deixa eu só abrir aqui que chegou mais alguém. E esse formato final, então, é o que a gente chama de forma farmacêutica. Então, eu posso fazer um comprimido, eu posso fazer uma cápsula, eu posso fazer um xarope, eu posso fazer um creme, né? Isso é a forma farmacêutica, o formato final que o medicamento vai apresentar, ok? Voltando, então, àquela classificação que a gente viu na última aula, só um pouquinho que chegou mais alguém. Voltando, então, a essa última classificação, que foi a última coisa que a gente viu na última aula, a gente classifica, então, as formas farmacêuticas em 4 grandes grupos: os líquidos, os plásticos, os sólidos e os gasosos. Como a gente viu, né? Então, dentro do grupo líquidos, a gente vai ter várias formas farmacêuticas diferentes, mas que todas têm a mesma característica, que elas são líquidas, né? Dentro da forma farmacêutica plástica ou semissólida, todas as formas farmacêuticas que a gente tem ali dentro, elas têm a mesma característica de terem aquele aspecto de semissólido. Ela não é nem sólida e nem líquida, ela é um meio termo. Então, todas essas formas que a gente classifica como semissólidas estão dentro dessa classificação. Os sólidos também, da mesma forma, né? Então, todos têm a mesma característica de serem sólidos, e os gasosos também, todos têm característica de serem gasosos. E a partir de hoje, então, a gente vai começar a ver essas formas farmacêuticas, começando com as formas farmacêuticas líquidas. Vamos abordar todas as formas farmacêuticas líquidas que são feitas dentro da farmácia de manipulação. E depois, né, que a gente acabar esse grupo, a gente passa para a forma farmacêutica plástica e assim por diante. Só relembrando, né, que as formas farmacêuticas gasosas, na verdade, a gente tem dentro dessa classificação os sprays e os aerossóis, que na verdade são, só um pouquinho que chegou alguém, são formas líquidas, porém que são colocadas em um recipiente ou é utilizado um tipo de dispositivo que transforma então essas formas líquidas em uma nuvem, né, um vapor
que fica com aspecto gasoso, mas na verdade, quando a gente fala em spray e quando a gente fala em aerossol, a gente está falando de líquidos que, de acordo com a embalagem e a forma de utilização, ela se transforma no spray. Então, quando eu tenho um líquido dentro de um frasco, eu tenho uma válvula spray que eu utilizo o meu dedo para pressionar e formar aquela nuvem, né? Não é que o produto seja gasoso, é a forma como eu estou utilizando um dispositivo que transforma aquela forma líquida em um spray, com aspecto gasoso. E no caso do aerossol, também é a mesma coisa, só que ao invés de utilizar, então, a minha força para apertar o botão e transformar aquele líquido em algo. Parou de compartilhar, né? Isso Sim. está acontecendo constantemente. Quando isso acontecer, por favor, me avisem, tá? Eu só consegui ver agora porque eu fui abrir para alguém entrar e eu consegui ver que não estava compartilhando. Então, se acontecer de novo, por favor, me avisem, tá? Então, voltando aqui, né? Dentro daquele frasco de aerossol, a gente vai ter também um líquido. E esse líquido ele vai ser transformado pela pressão, porque é colocado um gás ali dentro. E quando a gente aperta o botãozinho, aquele gás faz força e expulsa esse líquido para fora. E ele passa num botãozinho que espalha esse líquido numa forma de aerossol. Mas o produto é líquido. Então, são classificados como gasosos, mas na verdade lá no fundo eles são líquidos. Os únicos que a gente considera como gasosos mesmo são as fumigações, que eu comentei com vocês que a gente não utiliza mais dentro das farmácias de manipulação, então a gente não vai nem abordar. Não tem porquê, não tem sentido a gente abordar algo que já não existe mais. Então, exemplo de fumigação que a gente tinha antigamente, que era produzido em farmácia de manipulação, eram os cigarros medicamentosos, né? Então, cigarros que tinham princípios ativos que, teoricamente, naquela época, achavam que ajudavam a melhorar a respiração. E a gente sabe hoje que não, né? Que a queima daqueles produtos, então, acabava produzindo muito mais mal do que bem. Mas era o único caso que a gente tinha de forma farmacêutica verdadeiramente gasosa. Mas hoje a gente vai começar, então, com as formas farmacêuticas líquidas. Então a gente passa aí algum tempo, algumas aulas abordando essas formas farmacêuticas líquidas, porque elas são bastante importantes e elas, digamos assim, elas têm características diferentes e a gente precisa conhecer todas essas características. Então a primeira das formas farmacêuticas que a gente vai ver é a chamada solução. Se eu perguntar para vocês definição de solução, alguém saberia me dizer uma definição? O que é uma solução? Alguém arrisca? Ninguém vai arriscar? Mais de uma substância misturada? Você pode falar um pouquinho mais alto que não saiu muito. Mais de uma substância misturada? Você falou a palavra certa, misturada, né? Porque eu posso ter várias substâncias colocadas uma em contato com a outra e que elas não se misturam. É exatamente isso. Então, a solução a gente acaba por definir como sendo. Chegou mais alguém, esperem um pouquinho só. Parou de compartilhar de novo, né?
Muito bem. Então, a definição que a gente tem de solução é que são preparações líquidas, então todas as soluções são líquidas, né? Que contêm uma ou mais substâncias químicas dissolvidas, ou seja, que molecularmente elas estão dispersas, elas se dispersam completamente nesse líquido, né? Que seria um solvente, a gente chama de solvente esse líquido, né? Que é adequado, ou em uma mistura miscível de solventes. Já vou explicar melhor para vocês. Pode ser destinadas para uso oral, tópico ou parenteral. Então, quando a gente fala de soluções, a gente está falando sempre de um líquido, né? Que a gente chama de solvente. E dentro desse líquido, dentro desse solvente, a gente vai dissolver, vai misturar e dissolver outras substâncias. Então, quando eu falo de uma solução, eu estou falando de um líquido que contém no seu interior uma ou mais substâncias dissolvidas. Vou ter que parar de novo para abrir de novo. Pessoal, se vocês pudessem chegar dentro do horário, eu acho que seria melhor para todo mundo. Para não precisar ficar fazendo essas interrupções. Se eu puder contar com vocês, eu agradeço. Então, a solução basicamente é isso: é eu ter dentro de um líquido uma ou mais substâncias dissolvidas ali dentro, né? Então, eu tenho esse líquido e ali dentro eu vou dissolver ou uma substância ou várias substâncias, mas todas têm que se dissolver completamente dentro daquele líquido. E essa substância, então, que vai se dissolver, que eu vou adicionar ao solvente, eu chamo de soluto. E esse soluto ele pode ter uma característica diversa. Ele pode ser um sólido, ele pode ser um líquido e ele pode ser um gás, tá? Vamos pegar exemplos aqui para que vocês entendam melhor. Vou fazer uma solução de cloreto de sódio a 0,9%, que é o soro fisiológico. Basicamente, o que é? É o cloreto de sódio dissolvido em água destilada. Então, eu vou ter um sólido, que é o cloreto de sódio, vou adicionar ele na água destilada, vou agitar até que ele se dissolva completamente. A partir do momento que ele se dissolve completamente, eu já não consigo mais dizer o que é água, o que é cloreto de sódio. A partir desse momento, eu tenho a solução de cloreto de sódio, ou seja, o cloreto de sódio dissolvido em um solvente, que no caso é a água. Fica claro isso? Sim. Muito bem. Agora, se eu pegar um outro sólido, que não seja o cloreto de sódio, um outro princípio ativo qualquer, e colocar nessa mesma água destilada e ela não se dissolver, ela não conseguir dissolver esse princípio ativo, esse outro sólido, aí eu já não tenho mais uma solução, porque eu vou ter duas fases distintas ali. Eu vou colocar esse sólido ali, ele vai lá para o fundo do frasco, provavelmente, e eu vou ter água, né? E lá no fundo esse outro sólido. Aí a gente já não chama mais de solução, a gente já chama por um outro nome, que é suspensão, e que a gente vai ver lá na frente. Então, para considerar como sendo solução, o sólido precisa dissolver no líquido, ok? Alguém escreveu alguma coisa no chat? Eu não consigo ler. Levantei a mão para falar. Então tá. Só É que eu uma também dúvida. não consigo ver a mão. Ah, tá. É melhor já entrar e dizer, posso perguntar? Tá? Precisa ser agitado, então sempre vai ser suspensão? Não entendi. Se precisa agitar, tudo que eu precisar agitar, por exemplo, ó, depois de pronto, é Tá. uma suspensão? A solução ela precisa ser íntegra, digamos, sempre? Sempre. A solução sempre vai ser, o produto vai estar dissolvido ali no meio e ele não vai se separar, Ah, tá? tá. A partir do momento que eu misturo, ele não se separa nunca mais. Quer dizer, nunca mais também é modo de dizer, porque se de repente o produto sofrer algum tipo de tratamento, às vezes até mesmo
com o passar do tempo, prazo de validade muito grande, às vezes a gente vê isso acontecer. Mas enquanto ela estiver dentro do seu prazo de validade, ela não vai se separar nunca mais. Tá? E daí sim, se no caso eu tiver que agitar, eu vou ter que chamar de outro nome, eu vou chamar de suspensão. Tá certo? Ok. Ok. Bom, seria muito simples se fosse só assim. Porém, a gente tem outras situações. Eu posso ter um líquido dissolvido em outro líquido. E dessa forma eu posso ter também uma solução ou não. Então, imagine o seguinte: eu tenho um copo com uma certa quantidade de água e eu pingo algumas gotas de óleo de cozinha nessa água. Por mais que depois eu tente agitar, eu vou conseguir misturar esse óleo na água? Não. Nunca, né? Nunca mesmo, porque os dois têm características completamente diferentes, eles nunca vão se misturar. Um, digamos assim, dissolver o outro. Isso nunca vai acontecer. Então, eu posso ter sim soluções de dois líquidos, mas os líquidos eles têm que ser compatíveis. Então, eu posso fazer uma solução, por exemplo, de água e álcool. A partir do momento que, quando eu vou fazer o álcool 70, por exemplo, que eu tenho o álcool 96, e a gente vai fazer isso na prática, vocês vão ver perfeitamente. Eu vou misturar álcool e água, vou agitar, né? E pronto. Não existe mais água, não existe mais álcool naquela graduação como era antigamente. Ele passa a ser uma mistura dos dois, uma solução de água e álcool, ok? Então, quando ocorre essa mistura também de um líquido em outro líquido, eu vou chamar de solução também. No caso da água e do óleo, já não é uma solução. E também existe a possibilidade de eu ter gás dentro de um líquido. Eu incorporar gás dentro de um líquido. Alguém já viu um gás dentro de um líquido? Acho que não. Não vamos falar de medicamento, vamos falar de outras coisas. De refrigerante? Refrigerante. O refrigerante, não, ele não, o gás não nasce dentro do refrigerante, né? Ele é colocado. Mesma coisa a água com gás, né? Quando a gente compra uma garrafinha de água com gás, a gente tem que imaginar que a natureza não faz água com gases. O gás é colocado ali dentro. Então é um processo que a gente tem, né? No caso aqui do refrigerante da água gaseificada, é adição de gás carbônico. Então, existe um processo que se adiciona esse gás no meio da água, do refrigerante, e ele se incorpora ali dentro, ele vira uma solução. Porque quando a gente pega água com gás ou refrigerante dentro da garrafinha, a gente não consegue identificar o que é água e o que é gás. Quando a gente abre, que eles perdem um pouco da pressão, ou quando a gente verte a água ou refrigerante num copo, aí sim ocorre um processo de separação, e esse gás começa então a se separar do líquido. E aí formam aquelas bolhas que a gente conhece bem. Mas, normalmente, depois que esse gás é colocado dentro do líquido, ele passa a ser uma solução, ele faz parte daquela solução. Só, então, a partir do momento que a gente abre o refrigerante ou a água, que a gente vai ter a separação de volta, ok? Mas enquanto ele está ali paradinho dentro da garrafa e a gente não consegue visualizar, a gente chama de solução. Aqui é só um exemplo, a gente não utiliza isso dentro da produção de medicamentos, né? Mas só para ilustrar para vocês que existe essa possibilidade também. Então, solução é isso. E tem mais uma coisa que é importante que vocês entendam. O solvente que eu tenho, ele pode ser simples, como a água, por exemplo, no caso de eu fazer o soro fisiológico, que é cloreto de sódio e água destilada, ou pode ser uma mistura de líquidos também. Então, quando eu vou fazer uma
uma formulação que já não é mais tão comum, mas antigamente era bastante utilizada dentro da farmácia de manipulação. É uma solução de ácido glicólico a 10%. Então, quando vinha lá a solução de ácido glicólico a 10%, eu sabia que eu ia ter que colocar ácido glicólico, que é um líquido, dentro de um outro líquido que seja compatível com a nossa pele. Então, esse líquido compatível geralmente está ligado à água, né? Mas nesse caso específico, a gente precisaria de algo um pouquinho diferente. Se eu colocar o ácido glicólico na água, ele vai virar uma solução. Aí eu coloco num algodão e vou passar no rosto, por exemplo. O que vai acontecer? Vai demorar bastante para secar aquilo, vai ser desconfortável para a pessoa que vai utilizar. Então, geralmente, a gente usa uma solução que a gente chama de solução hidroalcoólica, que já é uma solução que tem parte água e parte álcool, para que ocorra, então, uma evaporação mais rápida. Então, quando a gente fala de fazer uma preparação hidroalcoólica de ácido glicólico, a gente está falando que a gente vai colocar já numa solução que a gente preparou anteriormente de de álcool e água, e dentro dessa solução a gente vai colocar o ácido glicólico. Então, na verdade, a gente acaba fazendo aí uma mistura de dois solventes, porque o ácido glicólico a gente considera como ativo, né? E a água e o álcool a gente considera como sendo solventes dessa solução. Então, a gente tem uma solução com dois solventes e um ativo. E dessa forma, lá no final, vira tudo uma coisa só. Acaba sendo uma solução hidroalcoólica de ácido glicólico. Nada se separa, tudo fica bem misturadinho ali, e a gente tem o produto pronto, então. Então, nem sempre o solvente que a gente vai utilizar obrigatoriamente tem que ser um só. Às vezes pode ser 2, 3, dependendo do caso. Basicamente é isso que a gente tem de solução. Então, sempre com essa mesma característica. E como que a gente classifica essas soluções? Dependendo da forma de uso. Então, a gente vai classificar essas soluções de acordo com o local de utilização, né? Então, a gente vai ter aí, então, soluções orais para uso tópico, otológicas para usar no ouvido, nasais, oftálmicas para uso vaginal e retal, e soluções parenterais, que seriam aquelas soluções que a gente vai utilizar injetando dentro do nosso organismo, seja via endovenosa ou seja via intramuscular, ou subcutânea também, né? Mas geralmente farmácia de manipulação vai trabalhar com intramuscular ou endovenosa. Então, de acordo com o local de utilização, a gente vai ter que preparar uma solução com características que respeitem esse local. Espera aí só um pouquinho que eu tenho que abrir o... Então, o que acontece? Uma solução oral, por exemplo, eu vou utilizar para, né, obviamente, para uso oral. Então, ou ela vai ser tipo um enxaguatório, que eu posso, então, fazer um bochecho e cuspir, ou eu vou engolir isso, e vai passar pelo meu trato gastrointestinal. Então, eu preciso respeitar as características do meu trato gastrointestinal, né? Não é qualquer tipo de solvente que eu vou poder utilizar. Eu tenho vários solventes diferentes, a gente vai ver mais à frente. Mas, por exemplo, eu não posso utilizar clorofórmio como solvente, né, para preparar uma solução que vai ser utilizada por via oral. Então, dependendo de onde a gente for utilizar, a gente vai ter restrições de utilização de solventes.
Então, é bastante importante que vocês entendam isso também. Só um pouco, chegou alguém. Então, obviamente, o nosso solvente universal e o mais utilizado é a água, né? Mas nem sempre a água vai ser compatível com o princípio ativo que eu quero solubilizar e outras características mais. Então, eu vou precisar respeitar, né, as características de cada local e, dessa forma, escolher qual que é o melhor solvente ou quais são os melhores solventes que a gente vai utilizar, ok? Então, só para então vocês entenderem, a gente tem aí uma gama bastante grande de solventes. Obviamente que a água, ela pode ser utilizada praticamente em todas essas vias que estão colocadas aí, porém, quando a gente tem um problema de solubilização, por exemplo, o meu princípio ativo não é solúvel em água, então eu vou ter que buscar uma segunda opção, né, de solvente para conseguir dissolver esse princípio ativo e aplicar naquele local, né? Naquela local que tem as suas características específicas. Então, obviamente, a gente vai dar sempre preferência para a água, mas nem sempre isso vai ser possível, né, a gente utilizar. Mas mais à frente vocês vão entender melhor. Como tudo nessa vida, a gente tem vantagens e desvantagens no uso das soluções. Então, aqui tem uma foto de uma solução injetável de uso veterinário. Vocês estão vendo que é um frasco grande, 100 ml. Ele é para várias doses, né? Para animais e assim por diante. É um antibiótico. Característica dele é que ele você olha para ele e você não consegue ver o solvente separado do soluto ali dentro. O soluto se dissolveu completamente, né? E uma característica bastante importante é que geralmente as soluções elas são transparentes. Quando a gente tem uma solução que ela está um pouco mais opaca, pode ser que isso seja ligado a uma dissolução não tão boa do soluto. Então, ele pode, muitas vezes, dissolver de forma parcial. E daí a gente tem que verificar as características desse soluto e verificar em quais vias de administração ele vai poder ser utilizado. De uma forma geral, as soluções são transparentes. E quais que são as vantagens, então, que a gente tem das soluções? Porque a gente usa bastante solução, se vocês forem dar uma olhadinha. Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Quando a gente fala de solução, a gente está falando de doses completamente homogêneas. Então, o que acontece? Quando eu faço essa mistura, vamos fazer de conta que é água e um antibiótico, né, que foi feita essa solução aí. Digamos que o solvente seja água. Inclusive, não dá para enxergar ali Mas vamos dizer que seja a água e o antibiótico. O antibiótico sólido se dissolveu completamente na água. Então, deixou de existir a água, deixou de existir o antibiótico e passou a existir uma solução desse antibiótico. Esperem aí um pouquinho que vou ter que abrir lá. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo antibiótico está totalmente dissolvido nesse líquido, na água, né? Então, eu não tenho mais antibiótico de um lado e água do outro. Então, se eu precisar pegar, digamos que eu preciso pegar 1 ml. Então, pego uma seringa e vou pegar 1 ml. Se eu pegar 1 ml dessa parte aqui desse líquido, eu vou ter uma concentração X do antibiótico. Se eu pegar o mesmo volume aqui, vai ser a mesma concentração.
Se eu pegar lá no fundo do frasco, vai ser a mesma concentração. Ou seja, independente de onde, dentro dessa solução, eu pegar essa porção que eu preciso para fazer uma dose, ela vai ser sempre homogênea, ela vai estar sempre com a mesma concentração do princípio ativo. Então, é uma vantagem muito grande das soluções, porque independente de local, né, de onde eu pegue, eu vou ter a certeza de que a concentração do princípio ativo vai ser sempre a mesma se eu pegar sempre o mesmo volume. Então, é uma segurança bastante grande que a gente tem. Coisa que já não acontece na suspensão, que é aquele caso onde o pó, né, o princípio ativo em pó, ele acaba não se misturando no líquido, ele acaba sendo insolúvel e ele vai lá para o fundo do frasco, e daí eu preciso agitar o frasco a cada vez que eu for tirar uma nova dose. E imagine que se eu agitar, né, e for um pó que é muito pesado, ele vai rapidamente para o fundo e pode ser que lá na parte mais de cima do líquido eu já não tenha mais a mesma concentração de um outro local onde eu pegar o mesmo volume de líquido. Mas isso a gente vai ver mais à frente também. Então aqui, né, solução, doses sempre homogêneas, independente, né, de onde eu tirar dentro desse frasco. Se eu tirar o mesmo volume, sempre eu vou ter a mesma concentração, sem diferença nenhuma, porque está totalmente disperso o princípio ativo, né, o soluto, dentro do solvente. Outra vantagem que a gente tem é a pronta disponibilidade para absorção e distribuição. Então, imaginem, vamos mudar agora de característica desse produto, esqueçam que ele é injetável e vamos fazer de conta que ele seja um produto de uso oral. E a gente vai pegar lá, então, um daqueles copinhos de medida, né? E vai fazer uma determinada medida lá e a pessoa vai tomar esse medicamento, ok? E digamos que uma outra pessoa esteja do lado dessa pessoa que vai tomar esse líquido e ela vai tomar o mesmo medicamento, só que na mesma concentração, só que na forma de cápsula. O que vai acontecer? As duas tomaram ao mesmo tempo. Quem tomou o medicamento na forma líquida, o que acontece? Chegou lá no estômago, a absorção começa ali no estômago, o que vai acontecer? O princípio ativo ele já está dissolvido no líquido, né? Então, quando a pessoa tomou o medicamento, ele já está dissolvido ali no líquido. Então, ele está pronto para começar o processo de absorção, começar o processo de passagem do meio externo para o meio interno, ou seja, absorção pelo organismo. Está pronto, ele já está dissolvido, né? Então, rapidamente começa o processo de absorção do fármaco. E rapidamente, então, ele passa para o interior do organismo, fazendo, então, a sua distribuição pelo organismo e fazendo, então, começando a fazer o efeito. E a outra pessoa que tomou o mesmo medicamento, mas na forma de cápsula, o que vai acontecer? Vai chegar no estômago. Essa cápsula, a gente tem que lembrar que o pó foi colocado ali dentro, então ele não foi dissolvido em nada, ele foi colocado na forma natural dentro dessa cápsula. A cápsula foi fechada, a pessoa tomou, chegou lá no estômago, o líquido do estômago, o ácido do estômago vai começar primeiro a dissolver essa cápsula, que é de gelatina, então vai começar a fazer o processo de dissolução da cápsula. Começou a dissolver a cápsula, esse líquido vai começar a molhar o pó que está ali dentro. E vai começar, então, o processo de dissolução desse pó. Lembrem que quando a gente falou aqui de fazer o preparo da solução, a gente costuma agitar para dissolver rapidinho, né? Lá no estômago não tem uma batedeira para fazer isso, não tem um mixer.
Então, a dissolução, né, ela vai ter que ser feita de uma forma natural. Dissolver aquele princípio ativo que está na forma de pó dentro do líquido vai demorar muito mais. Então, vai demorar muito mais o início da absorção do fármaco e o início praticamente do efeito. Então, fica claro isso, que como ele já está, né, como a gente está com uma solução e ela já está pronta, o produto já está dissolvido, é só chegar no estômago e absorver, e no caso de uma outra forma farmacêutica, ainda tem que dissolver esse princípio ativo para que ele possa ser absorvido? Fica claro isso para vocês? Alguém levantou a mão? Sim. Pode falar. Não, era assim que fica claro. Ah, tá. Então tá. Então vejam que existe sim. Oi? Eu acho que alguém respondeu no chat, por isso que apareceu para você. Ah, tá. Então, gente, eu não consigo ler no chat. Se a pessoa que respondeu lá puder responder falando, eu agradeço. Mas provavelmente deve ser um sim, né? Porque senão eu vou ter que sair da apresentação para ir lá para ver o que está escrito lá. Então, eu não tenho acesso agora. Tá? Mas, enfim. Então, quando muitas vezes as pessoas perguntam, né, mas tem diferença do tempo de efeito de um medicamento? Aqui está claro isso. Então, um medicamento, se dois medicamentos, né, um na forma líquida, na forma de solução, e outro na forma sólida, entrarem no organismo ao mesmo tempo, pelo fato de já estar pronto para absorção, o líquido vai sempre começar a fazer o seu efeito mais rápido do que aquele que vai precisar dissolver para depois absorver e tudo mais. Então, existe sim essa diferença. Então, é uma vantagem muito grande que a gente tem das soluções, né? O efeito é mais rápido. Tanto que quem tem dores de cabeça constante, tem enxaqueca e toma muitas vezes medicamento para alívio dessas dores, já deve ter percebido que se você tomar um comprimido de pirona, por exemplo, e tomar dipirona em gotas, o efeito é muito mais rápido nas gotas, né, do que do comprimido. Por essa questão, ok? Então já está disponível para absorção e já começa a fazer o efeito. Outra vantagem que a gente tem é que a gente pode empregar por várias vias diferentes. Como eu comentei com vocês, a gente vai precisar tomar um pouco de cuidado, né, em relação às vias de administração. Por exemplo, eu não posso aplicar uma suspensão, só em alguns casos específicos, muito específicos, mas eu não posso aplicar uma suspensão de algum fármaco via injetável. Injetável não, desculpem. Via endovenosa. Por quê? Porque o fármaco, numa suspensão, o fármaco não está dissolvido dentro do líquido. E o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece dentro do frasco. O fármaco vai entrar sólido na via, né, na via endovenosa, e ele vai se depositar no fundo dos vasos. Ele não vai dissolver. E isso pode trazer um problema bastante grande. Já uma solução pode ser produzida e pode ser injetada via endovenosa. Por quê? Porque está tudo dissolvido ali dentro. Então, quando chegar esse líquido dentro do sangue, vai ser líquido com líquido, não vai ter problema nenhum. O grande problema é eu injetar um sólido dentro do líquido. Ok? Então, pelo fato de a gente ter soluções, a gente vai ter muitas opções. Vocês viram lá no começo que são várias as vias que a gente vai poder utilizar, né?
desde a via oral, passando por várias vias diferentes, inclusive a via tópica e assim por diante. Então, é uma vantagem bastante grande que a gente tem de soluções. A gente pode preparar, então, soluções para várias formas de aplicação diferentes, coisa que outras formas farmacêuticas já não vão acontecer. E outra coisa bastante importante é que a dose pode ser facilmente ajustada. Então, vamos voltar aqui para a solução injetável, né? Isso aqui é para carneiro e acho que é porco, eu não consigo ver direito quais são os animais que estão ali. Mas imaginem que isso aqui pode ser aplicado esse antibiótico ele pode ser aplicado em qualquer animal de qualquer porte. Então, o que acontece? O médico veterinário vai precisar ajustar a dose de acordo com o tamanho, né, o peso, geralmente está ligado com o peso, de acordo com o peso do animal. Então, um cachorro de 2 quilos, ele vai ter que ajustar e talvez tenha que aplicar lá 1 ml, vamos dizer assim, desse antibiótico para esse animal. Já um carneiro que tem lá seus 40 quilos, ele vai ter que ajustar também, né, para aquele tamanho de organismo. Então, talvez para esse carneiro ele precise ajustar lá 5 ml. Uma vaca, lá com 1 tonelada, nossa, tem que aplicar 50 ml, metade do frasco. Então, esses ajustes, eles podem ser feitos facilmente quando a gente tem uma solução. Outro exemplo bastante simples, e que daí envolve bastante a gente, né? A questão do xarope. Eu posso ter um xarope que eu dou 5 ml desse xarope para uma criança e dou 15 ml para um adulto, o mesmo xarope. Então, isso é bastante vantajoso, porque eu posso trabalhar só com essa questão de ajustar a dose conforme o indivíduo que vai utilizar. Então, isso é bastante interessante, coisa que já não acontece com a forma farmacêutica comprimido, por exemplo. Eu vou ter que procurar, né, dentro dos comprimidos, aquela dose que seja mais adequada para o indivíduo que vai tomar. Então, eu tenho, por exemplo, um comprimido de AS infantil, que é utilizado só por criança, porque aquela concentração é suficiente só para uma criança. E eu tenho o AS adulto, né, que é uma forma farmacêutica usada pelo adulto, porque aquela concentração de ácido acetil salicílico não é adequada para uma criança. Então, não posso inverter, não posso dar o infantil para o adulto, a não ser que eu dê uma quantidade bastante grande, né, de produto, e não posso dar o adulto para a criança. Mas e se eu cortar? Não existe isso. A gente só tem segurança de dose correta em comprimido quando é aquele comprimido que já vem com o suco certinho para que a gente faça o corte corretamente. Caso contrário, cortar comprimido jamais. Então, é uma vantagem que a gente tem, né, na solução. Eu ajusto conforme a necessidade do paciente. Então, eu posso, o mesmo produto, utilizar para um adulto, e posso utilizar para uma criança, e posso utilizar para uma pessoa de mais idade que precisa de um volume intermediário. Então, essas são as principais vantagens. Mas, como tudo que tem vantagens, tem desvantagem também. E quais são as desvantagens das soluções? A primeira delas é a instabilidade de fármacos em soluções. Então, a gente tem que pensar o seguinte: qualquer fármaco, ele, quando está em estado isolado, né, vamos pensar em qualquer fármaco aqui, vamos pensar no ácido acetil salicílico mesmo, que eu acabei de falar, né? Quando ele está na sua forma original, natural, na forma de pó, ele tem uma certa estabilidade. Quando eu coloco esse ácido acetil salicílico em água, por exemplo, a água vai proporcionar
a dissolução desse ácido e vai proporcionar, então, vamos dizer assim, a atuação, né? O funcionamento, a atividade do ácido acetil salicílico. Então, enquanto ele está lá na forma de pó, ele está quietinho. Quando eu coloco ele na água, ele volta a ter uma atividade bastante grande. Então, sempre que a gente colocar um princípio ativo dentro de uma solução, e não precisa ser só água ou solvente, pode ser outro solvente, mas sempre que a gente coloca dentro de um líquido, o fármaco vai ter, né, essa tendência a aumentar a sua atividade. E aumentando a sua atividade, o que vai acontecer? Ele vai começar a perder a sua atuação com o passar do tempo. Então, ele vai perdendo a sua validade mais rápido do que se ele tivesse lá quietinho na forma de pó. Então, dessa forma, sempre que a gente preparar uma solução, independente do solvente que a gente utilizar, o produto vai começar a ter uma atividade maior e vai começar, então, a perder essa atividade mais rapidamente, fazendo, né, com que o prazo de validade, então, seja encurtado. Então, vocês podem perceber que sempre que a gente tiver um líquido, né, um medicamento na forma líquida, os prazos de validade são mais curtos do que aqueles que estão na forma de sólido. Então, um comprimido, uma cápsula, tem sempre um prazo de validade muito maior do que qualquer líquido. Ok? Isso está ligado, então, com essa instabilidade que os líquidos vão gerar nos princípios ativos. Outro problema que a gente pode ter é a questão da baixa solubilidade de alguns fármacos. Então, comentei com vocês do cloreto de sódio, comentei com vocês do ácido acetil salicílico, que eles são bem solúveis em água. Mas pode acontecer de eu ter um outro princípio ativo, vamos dizer assim, o iodo, por exemplo, que eu não consigo dissolver ele em água com facilidade. E aí, o que eu faço? Vou procurar uma segunda opção. Que outras opções eu tenho? Eu posso ter aí várias opções diferentes, né? E a gente vai ver isso mais à frente também, que são líquidos que são compatíveis com o nosso organismo. Então, não adianta, por exemplo, eu ter iodo e ele ser solúvel em ácido sulfúrico, se eu não posso fazer uma solução dele e tomar aquela solução, não posso fazer uma solução dele e passar na minha pele, né? Então, eu tenho que buscar opções que possam ser utilizadas. E digamos que o iodo não tenha nenhum líquido que ele se dissolva com facilidade. O que eu vou fazer? Não vou poder fazer ele na forma de solução. Vou ter que procurar outras opções de forma farmacêutica para fazer. Mas solução eu não vou conseguir, ok? Pela questão de a gente ter produtos que não são solúveis nesses solventes que a gente pode utilizar para preparar um fármaco para uso humano. Outra coisa que é uma desvantagem: soluções são mais difíceis de acondicionar, envasar, transportar e armazenar. Então, são mais difíceis de acondicionar, né? Então, eu vou precisar de frascos para armazenar uma solução. Aí vocês estão vendo um frasquinho de soro fisiológico, né? 500 ml, ou seja, é uma garrafinha grande, né? Então, para uma quantidade que não é tão grande de soro fisiológico, vou precisar de uma embalagem grande. Tem toda a questão da composição do plástico, por exemplo. Esse plástico aí é um tipo de plástico. A gente tem vários tipos diferentes de plástico no mercado. Então, eu preciso ver se esse plástico desse recipiente é compatível com o meu princípio ativo. Existem casos, por exemplo, de plásticos que não são compatíveis com certas substâncias. Um caso bem simples: tem alguns tipos de plástico que, se você colocar dentro desse frasco de plástico acetona, a acetona derrete o plástico. Então, tem que tomar cuidado, a gente precisa conhecer as embalagens também.
E isso dificulta um pouco o acondicionamento, muitas vezes, né? Às vezes pode encarecer o produto e tudo mais. O próprio invase, né? Como é que é colocado esse soro fisiológico aí dentro? Precisa de um equipamento, né? Não vou ficar colocando com uma jarrinha, né? E virando dentro da embalagem. Então, dificulta um pouco, né? Uma desvantagem. O próprio transporte e o armazenamento, né? A gente tem que pensar o seguinte: transporte, a gente vai transportar conforme o volume do nosso produto. Imagine eu transportar aí 1.000 unidades desse soro fisiológico, precisa de um caminhão inteiro. Se eu transportar 1.000 unidades de comprimido, eu consigo transportar isso dentro de uma caixinha de sapato, né? Então, o transporte, né, é mais caro, obviamente, para as soluções, exatamente porque eles tomam um volume maior. E, por consequência, para a gente fazer o armazenamento também, eu vou precisar de um espaço muito maior para conseguir guardar esses produtos. Então, isso tudo a gente considera como desvantagem. E outra desvantagem que a gente tem é que quando a gente faz algumas soluções, elas podem ter um sabor desagradável. Às vezes o princípio ativo tem um sabor desagradável, né? Se eu coloco numa solução, por mais que seja de água, né, ele pode passar esse sabor para a água e ficar ruim para a pessoa tomar. A pessoa toma e sente aquele sabor ruim. Então, muitas vezes, é muito mais fácil eu colocar isso dentro de uma cápsula. A cápsula vai selar aquele produto ali dentro, né? A gente vai tomar, não vai sentir o gosto do produto. Quando ele começar a dissolver lá no estômago da gente, é que o produto vai começar a tomar algum tipo de contato com o nosso organismo. Mas daí já está lá dentro do nosso estômago, a gente nem vai sentir o gosto, né? Então, é uma desvantagem, às vezes, a gente ter um fármaco que tem um sabor muito ruim. E por quê? Porque ou às vezes a gente não consegue esconder aquele sabor, ou a gente vai, às vezes, ter que se utilizar de um sabor, né, para disfarçar aquele sabor ruim. Então, como exemplo, eu posso pegar, não é uma solução, mas é um exemplo que acho que todo mundo conhece, eu já ouvi pelo menos falar, que é o óleo de fígado de bacalhau, a emulsão de Scott, né? A emulsão de Scott antigamente só tinha no sabor original. As crianças odiavam, as crianças detestavam, porque o sabor realmente é um sabor bastante forte. Depois, com o passar do tempo, começaram a utilizar a técnica de flavorização. Flavorização é dar um sabor, né? Então começaram a dar sabores. Hoje acho que tem morango e laranja. Para ali não se consegue esconder o sabor ruim, consegue-se diminuir aquele sabor desagradável. Então, isso faz com que a gente tenha um gasto maior, né, um custo maior para a preparação das soluções, porque é mais um aditivo que a gente vai adicionar ali. Então, pode ser considerado uma desvantagem também. Queria falar com vocês um pouquinho sobre solubilidade e saturação. É bastante importante isso aqui, porque a gente está falando de solubilidade, a gente está falando, né, de um fármaco, né, que dissolve num solvente. Então, a gente está falando que o fármaco é solúvel no solvente. Porém, o que acontece? Até eu coloquei um desenho aqui embaixo, né? Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a gente adicionando ele na água. O que vai acontecer? Se eu colocar um pouco de cloreto de sódio na água e der uma agitadinha, o que vai acontecer? Ele vai dissolver, ou seja, esse sólido, o cloreto de sódio, ele é solúvel na água, né? Porém, se eu for colocando, vai chegar um momento que essa água ela não consegue mais dissolver o cloreto de sódio que a gente está colocando e vai começar a aparecer um depósito lá no fundo. Então, isso quer dizer o quê? Que eu saturei essa água de cloreto de sódio e fui colocando mais
mais e mais cloreto de sódio. Ou seja, eu atingi aquele limite que a água consegue dissolver aquele cloreto de sódio. Mas eu fui colocando mais. Então, eu atingi o ponto máximo, que a gente chama de ponto de saturação, e fui colocando mais e mais cloreto de sódio, ok? Então, a solubilidade é a possibilidade, né, do soluto ter dissolvido no solvente. A saturação é o momento, então, que aquele mesmo soluto que é solúvel, né, que se dissolve no líquido, no solvente, ele passa a não ser mais dissolvido porque atingiu o ponto de saturação. O líquido não consegue mais fazer o processo de dissolução. Então, até coloquei um exemplo ali. Existe para a água, né? Isso é uma coisa importante aqui. A gente tem que ligar isso à temperatura. Então, se eu pegar lá 50 gramas de sal de cozinha, cloreto de sódio, e colocar em 100 ml de água, a 20 graus essa água, e fizer uma agitação, eu vou atingir o ponto de saturação e vai sobrar material que não vai dissolver. Vai sobrar 14 gramas dessas 50 que vão se depositar lá no fundo do frasco. Ou seja, atingir o ponto de saturação, e o ponto de saturação, nesse caso aqui, é 36 gramas. Por quê? Das 50, 36 dissolveram e 14 ficaram lá no chão do frasco. Ok? Então, o ponto de saturação está na faixa de 36 gramas. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Muito bem. Porém, a gente tem uma técnica que a gente se utiliza para quando isso acontece e a gente precisa fazer a dissolução completa desse material. O que é? É eu trabalhar com temperatura. Então, se vocês forem pensar lá, um dia que vocês foram fazer macarrão na casa de vocês, vocês colocaram água na panela, já colocaram o sal, né, para já dissolver ali na água, e depois, quando a água estivesse fervendo, momento de colocar o macarrão. Só que vocês colocaram o sal e vocês viram que uma parte do sal se depositou lá no fundo. Vocês mexeram a água, tudo, não dissolveu. Mas o que acontece? Quando vocês vão aquecendo essa água, ela vai aumentando a temperatura, ela vai dissolvendo esse cloreto de sódio. Ou seja, a temperatura pode aumentar esse ponto de saturação. Então, se eu aumentar essa água que estava 20 graus ali a uns 25 graus, é bem possível que esses 14 gramas do sal que estavam lá no fundo e que não se dissolviam, sejam dissolvidos. Isso é uma técnica bastante importante para a gente fazer solução, porque às vezes a gente atinge o ponto de saturação de um determinado líquido, mas a gente precisa ainda dissolver mais material sólido ali dentro. E daí a gente vai e aquece a... Pode falar. No caso, por exemplo, o manitol, ele é uma suspensão ou uma solução? Porque Então, se ele fica numa temperatura inferior, ele forma cristal. isso. Ele seria considerado mais uma suspensão, porque ele forma esse cristal, né? A gente sabe que a gente vai utilizar esse produto e a gente vai precisar aquecer ele, né? Então, aí ele se transforma numa solução. Então, ele, na verdade, é um intermediário. A gente considera ele como solução no momento que ele está preparado. Está pronto para ser utilizado. Mas se você deixar ele em estado de repouso, a gente poderia considerar ele como sendo uma suspensão. Tá? Esse é um exemplo assim que não é muito legal para quem está aprendendo, porque ele é bem uma coisa intermediária. Mesma coisa o xarope. Quando a gente não prepara o xarope direito, e tem uma técnica certinha que a gente tem que seguir, o que acontece? O xarope é uma mistura
e a gente vai fazer xarope, vocês vão ver que é uma quantidade gigantesca de açúcar que a gente utiliza. E para a gente conseguir dissolver todo aquele açúcar, a gente vai precisar aquecer. E ele vira uma solução. Solução límpida, transparente, bonitinha. Porém, se a gente não fizer direito esse processo, com o passar do tempo, o açúcar pode voltar a cristalizar. Tá? É uma coisa semelhante, mas a gente considera também o xarope normal como sendo uma solução. Tá? Tranquilo? Ok, muito bem. Então, aqui só para vocês saberem que a gente tem, né, às vezes, a necessidade de trabalhar com temperatura ou com outras coisas também, que a gente também vai ver mais à frente, que vão forçar, na verdade, às vezes, essa dissolução forçada mesmo do soluto, que a gente não consegue naturalmente fazer essa dissolução. Então, são técnicas que a gente utiliza para que isso venha acontecer. Eu tinha falado para vocês dos solventes que a gente pode utilizar, né? Então, vão ser 2 páginas. Essa página aqui a gente está vendo e a próxima de solventes que a gente utiliza normalmente dentro da farmácia de manipulação. Os que estão aqui nessa página estão ligados com soluções de uso oral. Elas, né, na verdade, esses solventes podem ser utilizados para outras utilizações, para outras vias, mas para uso oral são esses aqui. Os que estão na segunda página a gente jamais vai utilizar para uso oral, tá? Então, esses aqui são para uso oral e as outras formas também. A maioria deles a gente pode utilizar em todas as vias, em todas as formas. Porém, para uso oral são só os que estão nessa página aqui. Bom, vou começar lá do final, que é a água purificada. Então, a água purificada é o nosso solvente universal, né? Ele é o que dissolve a maior parte das substâncias com facilidade. E ele tem um monte de vantagens e tem algumas desvantagens também, mas mesmo assim é o que a gente mais utiliza. Como vantagens, a gente tem um custo, que é um custo baixo, né? A disponibilidade, que a gente tem água disponível. Só um pouquinho. Então, a gente tem água disponível hoje ainda com facilidade, né? E os processos de purificação, eles são bastante simples. A gente já tem hoje vários processos que produzem água pura para a gente vai ter que trabalhar sempre com água pura, então a gente tem vários processos hoje que ajudam a gente de uma forma fácil, que não são de um custo muito alto. E de desvantagem, a gente tem a questão da contaminação microbiológica e a instabilidade química. Como eu comentei com vocês anteriormente, né, existe essa instabilidade quando a gente tem um soluto dissolvido em qualquer líquido. Mas na água existe uma tendência maior de ser mais instável, porque ocorrem as reações chamadas de hidrólise. Então, ocorre o aceleração, não sei qual que é o correto, mas acelera bastante as reações químicas dos solutos e eles acabam perdendo as suas características com muito mais facilidade. E a contaminação microbiológica também é uma coisa que vocês vão ouvir eu falar sempre aqui. Onde tem água, tem micro-organismo, né? Então, para os micro-organismos conseguirem sobreviver, eles precisam de água. Então, bactéria, fungo, tudo que está aí contaminando o ambiente precisa de água para sobreviver. Dessa forma, a gente tendo a água como solvente, vai trazer uma possibilidade maior de contaminação. Dessa forma, a gente vai ter que utilizar sempre agentes que evitem proliferação de micro-organismos dentro das soluções. Agora vamos passar lá para cima de volta. Segundo solvente mais utilizado, o álcool etílico. Até algum tempo atrás,
a gente tinha preparações de medicamentos que tinham até 40% de álcool. Então, imagine que isso é mais do que a maior parte das bebidas alcoólicas que a gente tem hoje do mercado, mas a gente tinha. E em 2001, a Anvisa resolveu, depois de muita pesquisa, muita coisa, proibir a utilização de álcool nas formulações, tanto na indústria quanto na farmácia de manipulação. Eles proibiram completamente, então, em 2001, mas tiveram que voltar atrás em 2002. Eles fizeram 2 resoluções. A primeira delas, a 543, proibindo totalmente o uso de álcool, e tiveram que refazer com a resolução número 1 de 2002, dando outras características que eu já vou explicar para vocês. Então, o que aconteceu? Chegaram à conclusão de que o álcool poderia ser prejudicial principalmente às crianças, né? Pensando que os fortificantes, tipo biotônicos, Sadol, eram produtos que tinham uma concentração muito grande de álcool e que eram dados para criança, né? E que isso poderia, então, trazer a utilização do álcool, né? Se a criança começasse a utilizar lá com pouca idade, isso poderia trazer essa necessidade do álcool para a vida adulta. Então, começaram a fazer essa ligação e então resolveram proibir. Não, então, para não ter alcoolistas adultos, né, ou diminuir muito o caso de alcoolismo, vamos eliminar completamente o álcool das formulações. Porém, né, quem fez essa legislação não tinha a mínima noção do que era um medicamento, do que é uma formulação. Vocês já fizeram gnosia? Então, lá na gnosia, vocês vão ver que ocorrem vários processos de extração de princípios ativos que a gente utiliza o quê? Álcool. Uma mistura de álcool com água, ou às vezes o álcool puro mesmo. E isso a gente acaba transferindo para o material, né? Então, para a tintura que eu fiz, para o extrato que eu fiz da planta, né? Tem uma parte do álcool ali, porque senão, sem o álcool, a gente não conseguiria extrair os princípios ativos. E esse princípio ativo, então, quando um medicamento tem alguma substância de origem vegetal, né, você adiciona a tintura, você adiciona o extrato da planta. E nisso você vai adicionar um pouco de álcool na formulação. Então, isso inviabilizava, né? Você não poder colocar absolutamente nada de álcool em nenhuma formulação inviabilizava a produção de vários medicamentos. Outra coisa, a gente muitas vezes tem alguns minerais, principalmente, que a gente não consegue dissolver eles em água, mas a gente consegue dissolver eles em álcool. Então, para fazer um produto que vai alguns minerais, tinha necessidade de utilização de um pouco de álcool. E isso, então, inviabilizava mais ainda a produção de medicamentos. Então, a indústria e as farmácias de manipulação começaram a reclamar, e a Anvisa teve que refazer essa resolução, dando, então, permissão para que fosse permitido lá uma certa concentração, uma porcentagem de álcool em preparações para adulto e uma porcentagem de álcool em preparações infantis. A gente vai ver isso mais detalhadamente lá na frente, só para vocês terem uma noção. O álcool já foi muito mais utilizado, mas ele continua sendo ainda hoje bastante utilizado nas farmácias de manipulação, não para produtos de uso oral, né, porque a pessoa não pode ingerir grandes concentrações de álcool, mas para outras formas. Uma preparação de uso tópico, por exemplo, o álcool está liberado, não tem problema nenhum. O álcool diluído também, né, partes iguais de água e álcool, como eu comentei com vocês das preparações hidroalcoólicas, né? A glicerina é bastante utilizada, ela é possível fazer a ingestão dela, né? Ela é um líquido viscoso, um líquido transparente e doce. Então, às vezes a gente utiliza ela
inclusive para dar um sabor mais adocicado para uma preparação. Ela tem características de conservante também, e às vezes a gente utiliza ela como um agente de conservação também. Propileno glicol, uma substância que até está na mídia essa semana, né, que é um produto que pode ser ingerido, tem vários alimentos, mas que, pelo fato de uma empresa aí utilizar um propileno glicol que estava contaminado com outra substância, acabou matando um monte de animais, né? Mas ele pode ser, desde que ele seja puro, ele pode ser utilizado em preparações de uso oral e é bastante utilizado também em preparações de uso tópico. Sorbitol, também um outro solvente que tem uma característica bastante interessante, que é um sabor bem doce e que a gente pode utilizar ele, então, para adoçar muito mais que a glicerina, porque a glicerina a gente tem um problema. Uma concentração muito grande de glicerina numa formulação pode fazer com que a pessoa tenha uma diarreia. Então, a gente não pode utilizar ela numa concentração muito grande, mas o sorbitol a gente pode. Então, muitas vezes ele é utilizado para substituição do açúcar, inclusive, dá um sabor bastante doce para a preparação, mas sem utilizar o açúcar, principalmente nos casos que a gente tem pessoas, né, diabéticas que não podem utilizar esse produto. E esses são, então, os principais que a gente pode utilizar tanto para uso interno quanto para outros usos, mas esses aqui são os de uso interno. E os de uso externo, a gente teria alguns que não dá para se ingerir, né? Como acetona, álcool isopropílico, dietileno glicol, polietileno glicol 400, polietileno glicol 600, clorofórmio, éter, óleos fixos, até a gente consegue utilizar em alguns casos, né? Tem alguns produtos que a gente usa os óleos tipo de mamona, não, desculpe, óleo de milho, o óleo de uma outra planta, como veículo, né, como solvente para algumas substâncias de uso oral. É mais difícil, mas a gente consegue. Óleo mineral, de butileno glicol, de propileno glicol, também são solventes que são compatíveis com o nosso organismo, né? Dependendo do caso. Éter e clorofórmio não posso ingerir. Éter e clorofórmio, dependendo da forma que for utilizado, eu preciso evaporar ele, né, para que ele não venha trazer nenhum tipo de problema, né, uma absorção pela pele, por exemplo, e assim por diante. Então, esses são os solventes mais comuns. Não vou utilizar ácido sulfúrico, sei lá, qualquer outra substância, né, que não seja compatível com o nosso organismo. Então, a gente acaba tendo aí uma gama pequena de produtos, né, que a gente considera como sendo solventes. Então, no final das contas, vão ser basicamente esses e não tem muita escolha. Só para a gente terminar hoje, né, como que a gente escolhe o solvente? Então, várias características têm que ser levadas em consideração, né, além dessas que a gente já falou, né, para onde vai ser utilizado. Além disso, eu vou me utilizar de alguns requisitos que têm que ser levados em consideração. Por exemplo, a transparência, né, é bastante importante. É um produto que não tem uma solução que não tem uma transparência bastante grande, fica com um aspecto não muito agradável. Então, a gente sempre preza pela transparência do produto final. Obviamente, a baixa toxicidade é fundamental, né? Então eu vou utilizar aquele que é menos tóxico para aquela utilização que eu vou fazer, para onde ele vai ser aplicado, né? A viscosidade, às vezes, é bastante importante, principalmente quando a gente vai fazer soluções de uso oral, por exemplo. Vamos pensar que, por exemplo, se eu tivesse um xarope que não fosse nada viscoso e fosse como se fosse água mesmo, eu tivesse que virar ele numa colher
para medir o volume correto da minha dose. E ele não tivesse aquela viscosidade que normalmente o xarope tem, que eu consigo controlar melhor, então, o quanto ele escorre dentro do frasco, se fosse uma solução que fosse da mesma viscosidade da água, será que eu teria o mesmo controle? Não teria. Então, às vezes a gente coloca essa viscosidade para a gente conseguir controlar melhor esse escorrimento que a gente precisa fazer do frasco para um recipiente. Então, dessa forma, a gente vai acabar utilizando muitas vezes um solvente que seja um pouco mais viscoso. Sabor é bastante importante, né? O ideal é que não tenha sabor. No caso daqueles que dão sabor adocicado, sim, eles devem ter esse sabor adocicado, mas os outros solventes não devem interferir no sabor do produto. Compatibilidade com os outros componentes, obviamente, né? Tem que ser compatível, o solvente tem que ser compatível com tudo, inclusive com a embalagem, que é o último item que está colocado ali, para evitar aquela situação, como eu comentei com vocês, da acetona com alguns tipos de plástico, que a acetona pode derreter o plástico. Ser inerte química e farmacologicamente, ou seja, o solvente ele não pode ter nenhuma ação farmacológica e também não pode ter nenhum tipo de reação química que vá alterar o princípio ativo. Né? Quando a gente fala de água, a água não altera o princípio ativo, ela faz com que ela propicia com que as reações ocorram de forma mais rápida, mas ela mesmo não altera o princípio ativo. O odor é bastante importante, o ideal é que não tenha um odor que interfira no solvente, na solução. O custo também, né, se de repente o solvente encarecer demais o produto, pode ser que ele fique inviável comercialmente. E a irritabilidade, não pode trazer nenhum tipo de irritação para o nosso organismo, seja uso interno, seja uso externo. Então, a escolha de solvente passa por várias questões diferentes, né? Não é simplesmente assim, vamos usar água sempre. Às vezes não dá certo. E daí, quando a gente precisa escolher um outro solvente, a gente tem que utilizar de todos esses critérios. Ok, gente? Então, hoje seria isso. Alguma dúvida? Algum comentário? Não, tranquilo. Já estava sem compartilhar o material? Ou estava compartilhando até agora? Tava compartilhando. Então tá. Eu levei um susto agora que eu abri aqui a janela e vi que o material não está mais compartilhando. Então tá, gente. Então, alguma dúvida? Nada? Bom final de semana para vocês, então. Prof, Oi, pode falar. posso falar com você depois? Pode sim, tranquilamente. Só esperar o pessoal sair, daí a gente conversa. Tá? Gente, Tá. boa noite, então, e até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana.